Você, no livro, mostra essa transição de carreira, só que não de uma forma assim, opa, a partir de agora não vou mais trabalhar. Não, você mostra a preparação que você teve que fazer para realmente conseguir fazer isso. Da mesma forma, foi desafiador, só o fato de ter coragem, de ter, nossa, ter mudado da forma como você mudou, ter buscado, ter conseguido ultrapassar os desafios, os erros, as coisas que não aconteceram como queria. Então, conta um pouco como que foi essa preparação na transição de carreira. Eu acho que foi mais simples, como eu também menciono no livro, porque eu fiquei dentro do direito. Então, se eu tivesse saído do direito, acho que teria sido muito mais complicado. Como uma virginiana raiz, eu gosto de plano B, gosto de me manter numa certa segurança, né? Então, como eu nunca parei de dar aula, eu tinha essa possibilidade de continuar sustentando, dando aula, para poder sair da advocacia. Eu, pessoalmente, acho que não funciona quem fica nessa de, eu advogo meio período, aí outro meio período eu vou estudar. Para mim era importante conseguir sair daquilo para realmente me dedicar àquilo que eu desejava. Nesse meio, porque senão eu tenho a impressão de que fica muito fácil da gente dizer assim, pensando bem, vou esperar mais um pouco. Talvez eu espere mais um pouco. E, como eu falo no livro, eu não estava infeliz. Eu não estava profundamente infeliz. Minha vida não era uma desgraça. Eu tive vários... Hoje em dia eu sei que eu tive vários burnouts. É que na época a gente não chamava assim, não tinha nem nome porque a gente só ficava bem louca. Mas eu tive à beira de uma situação nada agradável. Mas eu não estava, eu gostava do que eu fazia. Então, e quando é insuportável, você diz assim, não tem mais jeito. Você faz alguma coisa. Quando não é insuportável, mas é algo que você não quer mais, você tem que trabalhar a cabeça para a ideia de que muitas vezes você vai pensar, mas também não está tão ruim, eu também não preciso. Olha a minha vida, olha, eu estou indo para frente, eu estou avançando, eu tenho um bom potencial, eu ainda posso, sabe? Me parece que quando você está numa situação que tem um certo conforto e que é agradável, que você ainda não está na beira, né, do precipício, se você não tomar uma atitude mais drástica para fazer a mudança acaba não acontecendo, ou ela fica sendo postergada por muito tempo. Quanto antes você puder fazer esse primeiro, isso que eu falo dos movimentos, fazer o movimento para a mudança, começar a pensar no assunto e começar a estudar aquilo que você quer fazer, acho que me parece um pouco mais adequado. Eu tenho visto um movimento contrário também, por exemplo, de gente que é servidor público e que quer empreender. E aí está numa outra condição, porque a pessoa tem 13º, tem férias, tem outras possibilidades, mas também tem responsabilidades, porque a ideia do serviço público de que não tem nada para fazer é uma ideia bastante equivocada, pelo menos no judiciário trabalhista. Todo mundo tem muito serviço. Então, a pessoa também tem que trabalhar isso com uma certa antecedência para que funcione com menos carga emocional. Por isso, essa importância de você parar e pensar, e porque, por exemplo, se você sair do serviço público por exoneração, você não volta, né? Então, não é bem assim mudar de ideia, né? Então, para quem pode fazer uma licença sem vencimentos para ver se é isso que gostaria, você tem mecanismos para trazer um pouco para ter um back atrás. Eu tinha aula. Quem não tem, talvez tenha que pensar de uma outra forma. Tem gente que não, tem gente que larga tudo e vai e diz o seguinte, tem pessoas que falam para mim, não tem que ter plano B. Se você tem plano B, você nunca vai Fica investir confortável no ali. plano A. Não acontece isso comigo. Eu não sou desse jeito. Eu invisto totalmente no plano A, mas eu preciso saber que eu tenho uma possibilidade, entende? Que nesse caso eu ia manter, enfim, eu continuei dando aula sempre. Mas ainda assim eu gosto dessa ideia. Isso também é muito individual, que é o que eu falo, tem que descobrir o que funciona para cada um. Não tem regra, né? Essa história de regras universais me incomoda um pouquinho. Com fórmula mágica, que faça isso que vai dar certo, não tem. Tem que adaptar. A pessoa tem que se sentir bem também nessa transição. Senão, nessa transição, ela acaba entrando num buraco. Né? Até de questão de pressão, de sentir que não vai dar conta, e acaba sendo pior do que se tivesse feito de forma tranquila. Então, depende de cada um. Mas eu conheço gente também que foi já mais na loucura, né? Não, larguei aqui, eu tenho dinheiro para me sustentar 3 meses, eu vou ficar esses 3 meses focada, se não der certo, eu tento voltar para lá ou fazer outra coisa, enfim. Mas daí fica aquele tempo ali focado. Então, é realmente muito pessoal.